A gente está aqui conversar um pouco sobre o novo protocolo do Ministério da Saúde, que na verdade ele não foi totalmente reformulado, foi alterado em alguns pontos, e agradecer também ao presidente da mesa e ao secretário da mesa. Ok? Bom, a colega, a professora que me precedeu, ela já deu uma boa introduzida nessa questão, que as leishmanioses são doenças negligenciadas, aliás, são uma das maiores, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a sexta doença mais negligenciada que nós possuímos. Nós temos cerca de 20 doenças negligenciadas nessa lista triste da Organização Mundial da Saúde, e as leishmanioses são consideradas a sexta mais importante. Para a gente ter uma ideia, entre 2000 e 2001, dos 800 novos medicamentos liberados pela indústria farmacêutica, só 4% foram destinados a doenças negligenciadas. E, como já foi dito, nós temos 600, alguns dizem até 2 milhões de casos de leishmaniose tegumentar, principalmente a leishmaniose cutânea, no nosso meio. Na verdade, essa mudança do protocolo foi realizada pelo grupo de trabalho do Ministério da Saúde, e nós não temos medicamentos novos ainda. O que aconteceu foi a adaptação desses medicamentos a uma situação de melhor taxa de tratamento, maior facilidade de tratamento do paciente e menor risco de efeito colateral, como a gente vai ver para frente. Esse aqui é o nosso ambulatório. Esse ambulatório foi criado em 97, só para ter uma ideia. Por que eu estou apresentando isso? É porque a gente vai mostrar o novo protocolo do Ministério e colocar alguns dados que a gente tem aqui do ambulatório da Divisão de Clínica de Mulheres Infecciosas do HCFM-USP. A doença ela é absolutamente disseminada em todo o território nacional. Isso já foi citado anteriormente. O novo protocolo ele foi baseado, primeiro, no Manual de Vigilância da Leishmaniose Tegumentar. A gente teve alguns manuais da vigilância da Leishmaniose Tegumentar. O primeiro que eu me lembro particularmente foi em 1992, depois nós tivemos um em 2003, depois nós tivemos um outro em 2010, teve uma edição, um outro manual que foi reeditado em 2012, e agora esse manual de 2017, que a gente vai conversar sobre esse novo protocolo. E também pelo esse Programa Regional de Leishmaniose da Organização Pan-Americana de Saúde. Bom, vamos ao que interessa, na verdade, né? Basicamente, em qualquer forma, seja cutânea ou mucosa, na leishmaniose tegumentar, com raras exceções, o antimoniato de N-metilglucamina é a droga de primeira escolha. Essa é a primeira coisa. O antimoniato de N-metilglucamina, só para a gente lembrar, a ampola tem 5 ml. Desses 5 ml, 405 miligramas são de antimônio pentavalente, que é esse SPV subscrito. E cada ml tem 81 miligramas de SPV. Ou seja, é a dose que deve ser calculada para o paciente na hora da utilização. Esses 81 miligramas de antimônio pentavalente por ml. Essa aplicação do antimonial, o antimonial, embora seja uma droga antiga, como a gente já sabe, que tem uma gama de efeitos colaterais enormes, é uma droga que foi produzida por um cientista brasileiro, na verdade, ela foi em 1912 por Gaspar Viana, e ela entrou na indústria farmacêutica pela Bristol em 1947, se eu não estou enganado, no final da Segunda Guerra. Ela tem muitos efeitos colaterais, como a gente já sabe, principalmente o efeito mais temido, que é a cariotoxicidade, prolongamento do segmento QT,
e a parada em torçada de pontes. Esse é o mais importante, o que todo mundo mais se preocupa, né? Ela pode ser aplicada por via sistêmica, como a gente já sabe, numa dose de 10 a 20 miligramas de antimônio pentavalente por quilo. Se você for tratar uma leishmaniose cutânea, você usa 10 por quilo. Se for uma mucosa, você usa 20 por quilo. Isso tem no manual de 2017 disponível na internet, etc. Qual é a novidade dessa situação? Aqui começa a mudar um pouquinho o protocolo. É a aplicação intralesional do antimônio. Essa aplicação, veja, o antimônio tem um grande problema, que barra ele em muitas situações, principalmente na forma mucosa, mas também na cutânea, que é a questão que não se deve usar em pacientes acima de 50 anos de idade. Por quê? Se a gente lembrar da curva do clearance, quando se chega aos 50 anos de idade, há um decréscimo muito grande da filtração glomerular. O antimônio era uma droga de excreção, mas de depósito também. A utilização do antimônio intralesional. Ele é bem simples. Para cada lesão, você usa uma ampola. Você marca 3 pontos, logicamente que dá uma anestesiada, né? Com xilocaína, com lidocaína antes da inoculação do medicamento, e essa ampola dá para cada lesão. Então, se ele tiver 2 lesões, uma ampola, são tratados os pacientes até com 3 lesões no máximo, né? Até 3 lesões no máximo. Esse aqui foi uma senhorinha de 72 anos de idade, que teoricamente não podia usar antimônio sistêmico por causa da calitoxicidade, por causa da idade, por causa de outros efeitos colaterais, e ela foi muito bem com o uso do antimônio intralesional. Ela aplicou no ambulatório mesmo, ela foi seguida com eletrocardiograma, função renal, etc, etc. Não teve nenhuma alteração. O protocolo está no início, mas já há trabalhos publicados, principalmente trabalhos da Fiocruz, do Rio de Janeiro, do INE, sobre a aplicação intralesional. Certo? Os efeitos sistêmicos com antimonial, eles são uma infinidade, né? Na verdade, eles são uma infinidade, mas o grande problema mesmo é o acúmulo da droga e a potencialidade de efeito cardiotóxico. O intralesional, o que a gente tem pode ter uma reação local e o que é visto o que se sabe até agora é que os efeitos sistêmicos são muito atenuados, são muito menos perigosos para a vida do paciente. Uma outra coisa que é importante em relação à mudança do protocolo que está no manual é em relação à forma cutânea disseminada. A forma cutânea disseminada é responsável por cerca de só 2% de todas as formas cutâneas da leishmaniose tegumentar. Só que é o seguinte, é uma forma onde a reação inflamatória é muito discreta, é uma forma praticamente anérgica. Não é tão anérgica como a forma cutânea difusa, mas é uma forma anérgica. A gente pode perceber isso, que o indivíduo não faz ulceração, né? Ele faz essas lesões que parecem lesões acneiformes. A formação da úlcera demonstra a reação inflamatória intensa do organismo frente à situação. É indicado para essa situação a anfotericina B lipossomal, okay? Numa dose acumulada de cerca de 20 miligramas por quilo. Certo? Em relação à leishmania guianensis, isso a gente sabe há muito tempo, etc., mas isso agora foi basicamente incorporado oficialmente ao manual, é a utilização que é a droga de primeira escolha para a guianensis, e a guianensis fica aonde? Na região norte do país. Então, assim, Amapá, Roraima, Amazônia, e logicamente a região da Guiana, a droga de escolha é o isotionato de pentamidina. Quando a forma é cutânea, é muito fácil tratar com pentamidina. Você faz 3 aplicações com intervalos desalternados,
240 miligramas, pode ser até por via intramuscular. Tomar cuidado de não fazer abscesso estéreo. Mas a resposta terapêutica é excelente, né? Então não é o antimônio a primeira droga, a droga de escolha. E a droga de segunda escolha é a nossa famosa anfotericina liposomal. Por fim, uma outra coisa que foi acrescentada ao manual é a utilização, agora aqui estamos falando de leishmaniose mucosa, né? É a utilização da pentoxifirina associada ao antimônio no tratamento da leishmaniose mucosa. Bom, qual é o objetivo disso? Tem alguns poucos trabalhos que mostraram, principalmente na região de Corte de Pedra, com o professor Carvalho, que mostraram que a pentoxifirina é um inibidor discreto do quê? Do fator de necrose tumoral. O fator de necrose tumoral é um fator importante para a destruição tecidual e para, inclusive, destruição de septo nasal, destruição de palato, é onde ocorre a leishmaniose mucosa habitualmente. Então, eles associaram a pentoxifirina, 400 miligramas de 8 em 8 horas, juntamente com o tratamento com o antimonial. Tem 2 trabalhos publicados e os 2 demonstram um grande ganho nos pacientes que não responderam com antimônio sozinho. Isso está acrescentado ao manual do Ministério também, como modificação. Isso aqui é o esquema, mais ou menos, da resposta imune na leishmaniose mucosa. A gente pode perceber, em relação ali onde está infiltrado inflamatório, cadê essa setinha aqui? A produção de fator de necrose tumoral, por macrófago ativado e a tumefação endotelial, exposição de molécula de adesão e destruição tecidual. Então, assim, a pentoxifirina nessa situação teria o efeito de dar uma amenizada em relação a esse fator de necrose tumoral. O fator de necrose tumoral, na verdade, é muito interessante nas leishmanioses, né? Ao mesmo tempo que ele ativa macrófago e mata a leishmania, ao mesmo tempo ele ativa leucócito e destrói tecido. Ele tem uma ação totalmente ambígua na leishmaniose. Em relação a isso, só para a gente demonstrar o quanto que a forma mucosa, e na verdade, assim, tenho certeza do que eu estou falando, a forma mucosa, a leishmaniose mucosa, das leishmanioses, se é que ainda é possível, é a leishmaniose mais negligenciada de todas. É a pior forma, exceto tirando aí a forma cutânea difusa, que nós temos muito pouco, que são mais ou menos 60 casos do país. A leishmaniose mucosa é a mais negligenciada de todas, em relação a tratamento, em relação a diagnóstico, etc. Bom, esse aqui é uma nasofibroscopia, para a gente ter uma ideia da destruição tecidual que esse paciente sofre. Aqui é o septo, a gente não consegue nem ver as coanas, aqui é o doença em atividade, aqui é pós-tratamento, né? É onde o que sobrou do septo nasal, que está perfurado, etc. E pós-tratamento você consegue já ver as coanas, observar as coanas. Isso aqui é uma tomografia multislice de alta resolução de um paciente com leishmaniose mucosa em atividade. Isso foi feito por um colega lá, que ele fez residência de infecto com a gente, e depois ele resolveu fazer medicina nuclear. Não me perguntem qual é a melhor das duas, não, isso não é o jogo. O jogo é que ele se interessava e gostava muito de leishmaniose. E ele, então, uniu as duas coisas. O que ele sabia fazer antes, o que ele fez, e o que ele fez depois. E ele descobriu coisas muito interessantes. Esses pacientes com leishmaniose mucosa, eles ficam absolutamente sequelados, embora sejam tratados, etc. Eles ficam, com 85% deles apresentam uma sinusopatia crônica. A obstrução de ducto lacrimal é encontrado em 40% deles.
espessamento nasal e ele encontrou até osteite nesses pacientes. Então, veja, a situação da doença acomete importantemente os seios da face. Essa aqui é a remontagem, né, do que ele fez, das imagens que ele fez. E, por fim, ele utilizou um marcador novo para demonstrar o filtrado inflamatório, usando esse 18-FFDG, que na verdade nada mais é que a glicose radioativa que ela marca neutrófilo em atividade. Onde a gente pode ver aqui em cima essa marcação, né, do paciente não tratado, e aqui vocês podem observar, esse paciente fez uma septoplastia, não tem mais essa marcação. Bom, em relação às formulações lipídicas da anfotericina B, eu gostaria só de, bem rápido, isso também alterou muito no novo manual. Antigamente, a anfotericina lipossomal era considerada uma droga off-label nesses pacientes. Agora, ela é uma droga considerada de segunda escolha, em algumas situações até de primeira escolha. Correto? Então, para a gente ter uma ideia, por exemplo, na leishmaniose mucosa, a primeira escolha ainda é o antimonial de meglumina, ou o antimoniato de dimetilglucamina, mas assim, a partir de 50 anos de idade, ou se o paciente tiver alguma outra contraindicação, a droga de escolha é a anfotericina B lipossomal, numa dose acumulada de 30 a 40 miligramas por quilo de dose acumulada. Okay? De 1 a 4 miligramas por quilo por dia. Isso foi aqui uma revisão sistemática que a gente fez na América Latina, só para a gente ter uma ideia da eficácia dessas drogas na forma mucosa, né? Vocês veem que o antimonial, isso é encontrado em vários trabalhos, mais ou menos a eficácia, a cura, a taxa de cura desses pacientes. Cura não é bem o termo, né? A taxa de cicatrização desses pacientes com leishmaniose mucosa, ela gira por volta de 55% a 67%, a 70% com antimonial. Quando a gente começou a fazer isso aqui, a gente achou que a anfotericina B, então lipossomal, seria uma droga que seria, então, a resolução da situação desses pacientes com forma mucosa. Então, habitualmente a gente tem uma população com leishmaniose mucosa lá, que é uma população com idade mais ou menos avançada. E aqui tem alguns trabalhos da eficácia da forma mucosa com a anfotericina lipossomal, já que o Ministério considera ela como uma droga de segunda escolha para a forma mucosa. Esse primeiro trabalho tem um sucesso de 100%, esse segundo trabalho 88%, o terceiro trabalho 93,1%, e o quarto trabalho com 84%. Hoje em dia a gente sabe que a eficácia da anfolipossomal na forma mucosa no paciente teoricamente imunocompetente, não imunodeprimido, não co-infectado, gira por volta de 84%. Isso aqui foi só para mostrar rapidamente. Quanto eu tenho de tempo? Um pouquinho mais, professor. Só um pouquinho mais. Tem um pouquinho mais. Essa foi a tese de uma colega que ela defendeu essa tese em agosto. Ela levantou os pacientes lá do ambulatório, que na verdade se constituíam em 71 pacientes com forma mucosa. Tiveram vários tipos de tratamento, como vocês podem ver aí. E a gente queria saber qual que é a realidade nossa em relação ao tratamento da lipossomal e das outras drogas, qual a eficácia. Se a gente está fazendo a coisa certa, se o efeito colateral é cabível ou não, se nós estamos tendo, se nós estamos pelo menos tentando ser eficiente e pouco danoso ao paciente. Né? Em relação à anfotericina lipossomal, a gente pode ver, ela tem uma taxa de cicatrização, ela obteve uma taxa de cicatrização em 32 pacientes de 81%, bastante alta. Em relação a desoxicolato, a gente tem encontrado esse problema muito frequentemente, e que é uma pena. A anfotericina desoxicolato é uma droga barata,
é uma droga que antigamente a gente utilizava em grande quantidade, etc. Agora, a nefrotoxicidade dela está enorme, está gigantesca, é uma pena. Né? A taxa de cicatrização com a desoxicolato foi 14%, e a interrupção do tratamento para lipossomal foi de 6%, e para desoxicolato, foi 85%. Okay? O itraconazol é um medicamento que a gente usa lá, embora não seja totalmente acadêmico, mas tem trabalho publicado, que ele é muito utilizado no velho mundo. A gente usa o itraconazol para pacientes onde, às vezes, aparece no ambulatório pacientes de 95 anos de idade, 90 anos de idade. Eu não vou expor esse paciente a uma droga que possa ser nefrotóxica para levar ele a diálise. Então, a gente utiliza o itraconazol, a gente tem observado que as lesões melhoram bastante, a disfagia deles melhora bastante. Só que o grande problema do itraconazol é que é uma pena. A taxa de recidiva é enorme. A taxa de recidiva em 2 anos chega a quase 70%. Em relação à análise desses pacientes, os efeitos adversos sistêmicos. E muito interessante o que ela encontrou. A anfotericina lipossomal, que é a droga que a gente achava que era uma solução para isso, ela chega a ter 81% de efeito colateral nos pacientes. A grande maioria dos efeitos colaterais são reversíveis. Não impedem o restante do tratamento, mas o efeito colateral é enorme. O principal efeito colateral é a insuficiência renal aguda, que a gente considera o dobro do clearance de entrada do paciente. O antibonial, a gente já sabe que é alteração no eletro, alteração de enzima hepática e alterações hepáticas. Também é grande o efeito colateral. A desoxicolato quase não foi possível, porque mais de metade dos pacientes teve insuficiência renal ou distúrbio hidroeletrolítico. Okay? Bom, qual que foi o desfecho desses pacientes com o uso da anfotericina B lipossomal? Apesar da alta taxa de efeito colateral, a anfotericina lipossomal ela foi 5 vezes mais, que ela teve um odds ratio 5 vezes maior que qualquer outra droga para tratamento da leishmaniose mucosa. Ela foi 5 vezes mais eficaz. Teve efeito colateral? Teve. Na grande maioria foi reversível. Só 6% dos pacientes tiveram que abandonar o tratamento. Né? Bom, então, em resumo, o grupo de trabalho de leishmaniose, que é extremamente competente do Ministério da Saúde, com certeza, ele está absolutamente certo dessas mudanças que ele fez e que ampliou o universo do uso da lipossomal, principalmente para pacientes com forma mucosa. Obrigado.